15. Perfeição é prática. Acho que não. Ignore meu choro. Eu queria ter um atestado médico. Queria ser dispensado da educação física. Sinceramente, nunca vou entender os mortais. Vocês tentam manter a forma física com flexões abdominais, corridas de 10 quilômetros, pistas, obstáculos e outros trabalhos árduos que os deixam suados. Mas sabem o tempo todo que é uma batalha perdida. Em algum momento, seus corpos fracos e limitados vão se deteriorar e fracassar, gerando rugas, flacidez e bafo de velho. É horrível. Se eu quiser mudar de forma, idade, gênero ou espécie, só preciso desejar que aconteça e cabam! Sou um bicho preguiça jovem, grande, fêmea e com 3 dedos nos pés. Série nenhuma de flexões vai conseguir fazer isso. Simplesmente não vejo lógica nessas lutas constantes. Os exercícios não passam de um lembrete deprimente de que vocês não são deuses. No fim do treinamento físico de Sherman Young, eu estava ofegante e encharcado de suor. Meus músculos pareciam pilhas trêmulas de gelatina. Eu não me sentia um floco de neve especial, embora minha mãe Leto sempre dissesse que eu era. Fiquei dolorosamente tentada a acusar Sherman de não me tratar como tal. Resmunguei sobre isso como Will. Perguntei-a onde a antiga conselheira-chefe de Ares tinha ido. Eu ao menos conseguiria encantar Clarice LaRue com meu sorriso ofuscante. Mas Will disse que ela estava fazendo faculdade na Universidade do Arizona. Ah, por que pessoas boas e perfeitas têm que ir para a faculdade? Depois da tortura, cambaleei até o chalé e tomei outro banho. Banhos são os bons. Talvez não tanto quanto bacon, mas são. Minha segunda sessão matinal foi dolorosa por outro motivo. Fui obrigado a assistir a aulas de música no anfiteatro com um sátiro chamado Woodrow. Minha presença na turma pareceu deixar Woodrow nervoso. Talvez ele tivesse ouvido a lenda sobre eu ter esfolado vivo Marcias, o sátiro que me desafiou a uma competição musical. Como falei, a parte do esfolamento não foi nem um pouco verdade, mas os boatos têm um poder de convencimento incrível, principalmente quando eu posso ter sido responsável por espalhá-los. Usando sua flauta, Woodrow respassou a escala menor. Austin não teve dificuldade com ela, apesar de estar desafiando a si mesmo a usar um violino que não era seu instrumento. Valentina Dias, filha de Afrodite, se esforçou para tocar uma clarineta e produziu sons semelhantes a um basset hound choramingando em uma tempestade. Damien White, filho de Nêmesis, justificou seu sobrenome ao se vingar no violão. Tocou com tanta força que arrebentou a corda ré. Você matou a ré, disse Chiara Benvenuti. Era a italiana bonitinha em que eu tinha reparado na noite anterior, filha de Tic, deusa da prosperidade. Eu precisava do violão. Cala a boca, Luck, murmurou Damien. No mundo real, acidentes acontecem, cordas arrebentam às vezes. Chiara disparou uma série de palavras em italiano que decidi não traduzir. Posso, estendi a mão para pegar o instrumento. Damien me entregou com relutância. Eu me abaixei na direção do case aos pés de Woodrow. O sátiro deu um pulo. Austin riu. Relaxe, Woodrow, ele só vai pegar outra corda. Preciso admitir que achei a reação do sátiro gratificante. Se eu ainda assustava sátiros, talvez houvesse esperança de recuperar parte da minha antiga glória. Então poderia começar a assustar animais de fazenda, depois semideuses, monstros e divindades menores. Em questão de segundos, substituí a corda. Era bom fazer uma coisa tão familiar e simples. Afinei o instrumento, mas parei ao ver que Valentina estava chorando. Isso foi lindo. Ela secou uma lágrima da bochecha. Que música foi essa? Eu pisquei. O nome é afinar. É, Valentina, se controle, repreendeu Damien, embora seus olhos estivessem vermelhos. Nem foi assim tão bonito. Não, Chiara fungou. Nem foi. Só Austin pareceu não ter sido afietado. Os olhos deles brilhavam com o que parecia orgulho, embora não compreendesse que motivo ele tinha para se sentir assim. Toquei uma escala de dó menor. A corda se estava desafinada. É sempre assim. 3.000 anos se passaram desde que inventei o violão, durante uma festa bombástica com os hititas. Longa história. Eu ainda não consegui descobrir um jeito de manter uma corda assim afinada. Percorri outras escalas, satisfeito por ainda lembrar como se fazia. Isto é uma escala Lídia, falei. Começa na quarta escala maior.
Dizem que se chama Lídia por causa do antigo reino da Lídia. Mas, na verdade, eu a batizei em homenagem a uma ex-namorada, Lídia. Foi a quarta mulher que namorei naquele ano, então... Olhei para cima no meio do arpejo. Demi e Chiara estavam chorando nos braços um do outro, trocando golpes fracos e dizendo: Odeio você, odeio você. Valentina estava deitada no banco do anfiteatro, soluçando silenciosamente. Woldru estava desmontando a flauta. Sou inútil, choramingou. Inútil. Até Austin tinha uma lágrima nos olhos. Fez um sinal positivo. Fiquei emocionado por parte da minha antiga habilidade permanecer intacta, mas imaginei que talvez Kiran ficasse irritado se eu levasse toda a turma de música a uma grande depressão. Toquei o ré com um pouco de intensidade. Um truque que usava para impedir que meus calorosos fãs explodissem de êxtase nas minhas apresentações. E quero dizer explodir literalmente. Alguns daqueles shows no Fillmore nos anos 1960. Bem, vou poupar vocês dos detalhes nojentos. Toquei um acorde intencionalmente desafinado. Para mim, soou horrível, mas os campistas despertaram da infelicidade. Eles se sentaram, limparam as lágrimas e observaram com fascinação tocar uma escala simples. Isso, cara! Austin levou o violino ao queixo e começou a improvisar. O arco de resina dançava pelas cordas. Ele e eu nos encaramos e por um instante fomos mais do que uma família. Nos tornamos parte da música, nos comunicando em um nível que só deuses e músicos são capazes de compreender. Woldru quebrou o feitiço. Que incrível! Disse o sátiro aos soluços. Vocês dois deviam estar dando esta aula. O que estava pensando? Por favor, não me esfole. Meu querido sátiro, eu falei, eu jamais. De repente meus dedos tiveram um espasmo. Larguei o violão surpreso. Um instrumento caiu pelos degraus de pedra do anfiteatro, estalando e ressoando. Austin baixou o arco. Você está bem? Eu... Sim, claro. Mas eu não estava bem. Por algum instante tinha vivenciado a alegria do meu antigo talento, mas ficou claro que meus dedos mortais não eram apropriados para a tarefa. Os músculos das minhas mãos doíam. Linhas vermelhas marcavam as pontas dos dedos com os quais apertei as cordas. Eu tinha me esgotado de outras formas também. Meus pulmões pareciam murchos, desprovidos de oxigênio, apesar de eu não ter cantado nada. Estou... cansado, falei consternado. Ah, é, Valentina sentiu. O jeito como você estava tocando foi surreal. Tudo bem, Apolo, disse Austin. Você vai ficar mais forte. Quando os semideuses usam seus poderes, principalmente no começo, se cansam facilmente. Mas eu não sou... Não consegui concluir a frase. Eu não era um semideus. Não era um deus. Não era nem eu mesmo. Como sequer podia voltar a tocar, sabendo que eu era um instrumento fracassado. Cada nota só me causaria dor e exaustão. Minha corda assim nunca ficaria afinada. A infelicidade deve ter transparecido no meu rosto. Damian White fechou os punhos. Não se preocupe, Apolo. Não é culpa sua. Vou fazer aquele violão idiota pagar por isso. Não tentei impedi-lo quando desceu a escada. Parte de mim sentiu uma satisfação perversa na forma como ele pisoteou o violão até que fosse reduzido a madeira e cordas. Chiara bufou. Idiota! Agora não vou poder tocar. O Drew fez uma careta. Aham, obrigado, pessoal. Ótima aula. A arqueria foi uma paródia ainda maior, ainda pior. Se eu me tornar um deus novo... Não, não se. Quando? Quando? Meu primeiro gesto vai ser apagar as lembranças de todo mundo que me viu constrangido naquela aula. Acertei uma flecha na mosca. Uma. O conjunto dos meus outros disparos foi abismal. 2 flechas ficaram fora do círculo preto, uma a uma distância de nada menos que 100 metros. Joguei o arco no chão e chorei de vergonha. Carla era a instrutora dessa aula, mas a paciência e a gentileza dela só fizeram com que eu me sentisse pior. Ela pegou meu arco e me ofereceu de volta. Apolo, disse ela, esses disparos foram fantásticos. Um pouco mais de treino e... Eu sou o deus da arqueria, gritei. Eu não treino. Ao meu lado, as filhas de Nice riram. Elas tinham nomes intoleravelmente apropriados. Holly e Little Victor. Ambas me lembravam as ninfas africanas lindas e ferozmente atléticas com quem a Atena andava no lago Tritones. Ei, ex-deus, disse Holly prendendo uma flecha.
O treino é a única forma de melhorar. Ela pontuou um 7 no círculo vermelho do alvo, mas não pareceu nem um pouco desencorajada. Para você, talvez, retruquei. Você é mortal. A irmã dela, Laura, deu uma rebusada debochada. Agora você também é. Se ferrou. Vencedores não reclamam. E disparou a flecha que se fincou ao lado do disparo da irmã, mas no círculo vermelho de dentro. É por isso que sou melhor que Holly. Ela está sempre reclamando. Ah, tá, resmungou Holly. A única coisa de que posso reclamar é como você é ridícula. Ah, é, retrucou Laurel. Vamos lá, agora, melhor de 3 disparos. Quem perder limpa os banheiros por um mês. Vamos nessa. Ah, sim, do nada elas se esqueceram de mim. Definitivamente seriam excelentes ninfas tritonianas. Carla me segurou pelo braço e me levou para longe. Aquelas duas, eu juro. Nós a fizemos conselheiras de Nice para que competissem uma com a outra. Se não tivéssemos feito isso, elas teriam tomado o acampamento e proclamado uma ditadura. Acho que Carla está tentando me alegrar, mas não adiantou. Olhei meus dedos, além de doloridos por causa do violão, agora estavam com bolhas por causa dos arcos. Impossível, agonizante. Não consegui fazer isso, Kyla, murmurei. Estou velho demais para ter 16 anos de novo. Ela colocou a mão sobre a minha. Embaixo da mecha verde do cabelo, a pele era dourada como uma superfície de cobre pintada de creme. O brilho avermelhado reluzindo nas sardas do rosto e dos braços. Ela me lembrava muito a seu pai, o treinador de arco e flecha canadense Darren Knowles. Quer dizer, o outro pai. Sim, claro que é possível uma criança semideusa nascer de um relacionamento assim. Por que não seria? Zeus deu à luz a Dionísio pela própria coxa. Uma das filhas de Atenas se originou de um lenço. Hã? Por que se surpreender com esse tipo de coisa? Nós, deuses, somos capazes de infinitas maravilhas. Kyla respirou fundo, como se prestes a fazer um disparo importante. Você consegue, pai. Já é bom, muito bom. Só precisa se ajustar às suas expectativas. Seja paciente, seja corajoso. Você vai melhorar. Kyla respirou fundo, como se prestes a fazer um disparo importante. Você consegue, pai. Já é bom, muito bom. Só precisa ajustar suas expectativas. Seja paciente, seja corajoso. Você vai melhorar. Tive vontade de rir. Como eu poderia me acostumar a ser apenas bom? Por que me esforçaria para ser se antes era divino? Não, respondi com amargura. Não, é doloroso demais. Eu juro pelo rio Estige. Até voltar a ser um deus, não vou usar um arco ou qualquer instrumento musical. Pode me repreender. Sei que foi um juramento tolo, feito em um momento de infelicidade e autopiedade, e foi limitador. Um juramento em nome do rio Estige pode ter consequências terríveis se rompido. Não me importei. Zeus tinha me amaldiçoado com a mortalidade. Eu não ia fingir que estava tudo normal. Eu não seria Apolo enquanto não fosse mesmo Apolo. Por ora era só um adolescente idiota chamado Lester Papadoulos. Talvez fosse desperdiçar meu tempo com habilidades para as quais não ligava, como duelos de espadas ou badminton. Mas não mandaria as lembranças das minhas antes perfeitas músicas. Nossa, mas não mancharia as lembranças das minhas antes perfeitas música e arqueria. Kyla olhou para mim horrorizada. Pai, você não pode estar falando sério. Estou. Retire o que disse agora. Você não pode. Ela olhou por cima do meu ombro. O que ele está fazendo? Segui o olhar dela. Sherman e Young estavam andando lentamente, como em transe em direção à floresta. Teria sido tolice correr atrás dele, direto para a parte mais perigosa do acampamento. Então foi exatamente o que Kyla e eu fizemos. Quase não conseguimos. Assim que chegamos às árvores, a floresta escureceu. A temperatura caiu. O horizonte se estendeu como se distorcido por uma lente de aumento. Uma mulher sussurrou no meu ouvido. Desta vez reconheci a voz. Ela nunca havia parado de me assombrar. Você fez isso comigo. Venha. Venha me caçar de novo. O medo inundou meu estômago. Imaginei os galhos se transformando em braços, as folhas ondulando como mãos verdes. Daphne, pensei.
Mesmo depois de tantos séculos, a culpa era sufocante. Eu não conseguia olhar para uma árvore sem pensar nela. Florestas me deixavam nervoso. A força vital de cada árvore parecia me massacrar com um ódio genuíno, me acusando de tantos crimes. Eu queria cair de joelhos, implorar por perdão, mas aquele não era o momento. Eu não podia permitir que a floresta me confundisse de novo. Não deixaria mais ninguém cair nessa armadilha. Carla não pareceu afetada. Segurei a mão dela para garantir que ficaríamos juntos. Só tivemos de dar alguns passos, mas o caminho até Sherman Yang foi bem tortuoso. Sherman, segurei seu braço. Ele tentou se soltar. Felizmente estava lento e atordoado, senão teria terminado com cicatrizes também. Carla me ajudou a virá-lo. Os olhos dele tremularam como se ele tivesse uma espécie de sono REM. Não. Alice, temos que encontrá-lo. Miranda, minha garota. Orei para Carla em busca de explicação. Alice é do chalé Ares, disse ela. É um dos desaparecidos. Sim, mas Miranda, garota dele? Sherman e ela começaram a namorar uma semana atrás. Ah, Sherman tentou se soltar. Encontrá-la? Miranda está bem aqui, meu amigo. Menti. Vamos levar você para ela. Ele parou de lutar. Os olhos reviraram até sua parte branca ficar visível. Bem, aqui? É. Alice? Sim, sou eu, falei. Sou Alice. Amo você, cara, disse Sherman soluçando. Ainda assim foi preciso toda a nossa força para levá-lo para longe das árvores. Lembrei-me da vez em que Hefesto e eu tivemos que lutar com o deus Hipnos, depois que ele, num ataque de sonambulismo, foi até o quarto de Ártemis do Monte Olimpo. É impressionante que nós tenhamos escapado sem flechas de prata espetadas na bunda. Levamos Sherman para a área de treino de arco e flecha. Entre um passo e o seguinte, ele piscou e se tornou o seu eu normal. Reparou que estavam segurando-o e se soltou. O que é isso? Você estava indo para a floresta, expliquei. Ele nos olhou com uma expressão zangada. Não estava não. Cálice deu a mão para ele, mas claramente pensou melhor. Seria difícil usar o arco com os dedos quebrados. Sherman, você estava em algum tipo de transe. Estava murmurando sobre Alice e Miranda. Na bochecha dele, a cicatriz de zigue-zague escureceu até ficar bronze. Não me lembro disso. Mas você não mencionou o outro campista desaparecido, acrescentei tentando ajudar. Cécio? Por que eu mencionaria Cécio? Resmungou Sherman. Eu não suporto esse cara. E por que devo acreditar em vocês? A floresta tinha capturado você, falei. As árvores estavam envolvendo seu corpo. Sherman observou a floresta, mas as árvores pareciam normais de novo. As sombras compridas e as mãos verdes tinham desaparecido. Olhem, disse Sherman. Estou com um machucado na cabeça graças à sua amiga irritante, Meg. Se eu estava agindo de um jeito estranho, o motivo é esse. Carla fez a testa. Mas... Chega! Interrompeu ele. Se vocês mencionarem isso para alguém, vou fazê-los comerem suas aljavas. Não preciso de pessoas questionando meu autocontrole. Além do mais, tenho que pensar na corrida. Ele passou por nós e foi embora. Sherman! Gritei. Ele se virou, os punhos fechados. A última coisa de que você se lembra antes de perceber que está com a gente? Em que você estava pensando? Perguntei. Por um microsegundo, o olhar atordoado passou pelo rosto dele de novo. Em Miranda e Alice, como vocês falaram. Eu estava pensando que queria saber onde eles estavam. Então você estava se fazendo uma pergunta. Uma onda de medo me inundou. Você queria informações. No pavilhão de refeições, a trombeta de concha soou. A expressão de Sherman ficou tensa. Não importa, esqueça. Temos que almoçar. Depois vou destruir todos vocês na corrida de 3 pernas da morte. No que dizia a respeito a ameaças, eu tinha ouvido piores. Mas Sherman fez as dele parecer bem intimidadora. Ele saiu andando para o pavilhão. Carla se virou para mim. O que acabou de acontecer? Acho que entendi agora, respondi. Sei por que aqueles campistas desapareceram.